Bom dia a todos, sejam bem-vindos, aqueles que estão nos assistindo através do site, através do canal YouTube. Muito bom dia. Nós estamos hoje já inaugurando uma experiência onde as preleções de domingo serão gravadas para que possamos, em nossos lares, acompanhá-la, acompanhar a nossa prece, a vibração, como se aqui neste ambiente estivéssemos com o amparo dos amigos espirituais de sempre. Estaremos todos sintonizados com o mais alto, para que as palavras do Evangelho sejam aquelas necessárias ao nosso conforto, à nossa reflexão, e um convite para que todos, a partir de hoje, acessem os nossos canais de comunicação, site, Facebook, canal YouTube, para que possamos, então, transmitir as mensagens durante esse período em que nossa casa permanecerá fechada por determinação e colaboração com os órgãos de saúde, nos solicitando que evitemos, que colaboremos com a situação atual, e por esse motivo inauguramos hoje essa nova experiência. Muito obrigada, vou convidar a nossa amiga Gleides para que faça uma prece inicial. Queridos companheiros, mais uma vez estamos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, para que possamos relembrar os seus preciosos ensinamentos, que representam a luz em nosso caminho evolutivo. Que possamos estar com os nossos sentimentos disponíveis para nos abraçarmos, para estarmos juntos através do nosso pensamento fraterno, trazendo para cada um de nós, pela vontade de nos tornarmos pessoas melhores, espíritos amorosos, fraternos. Que a lição de hoje do Evangelho possa encontrar lugar em nossos corações, em nossas mentes e em nossas ações diárias, colaborando para a evolução do nosso planeta, essa escola abençoada, onde aqui estamos para aprender, para cada vez mais nos dirigirmos ao caminho de luz destinado a cada um de nós. Graças a Deus. O capítulo de hoje, que estamos tratando aqui, é muito importante para o nosso entendimento. Ele inaugura uma série de capítulos selecionados no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulos este que abordam o tema do Sermão da Montanha.
Jesus dirigiu ao povo, após 40 dias de meditação no deserto, e proferiu este belíssimo cenário, estas palavras maravilhosas que compõem aquele tema que chamamos Sermão do Monte. Este Sermão do Monte representou e representa até hoje um código de ética da espiritualidade, considerado como caminho seguro para o conhecimento e vivência do reino de Deus. Dirige-se Jesus aos pobres de espírito. A quem será Jesus se referia quando se dirigiu aos pobres de espírito? Pelo que extraímos do estudo e da leitura do Evangelho, Jesus estava se referindo às criaturas humildes, aquelas pessoas simples, humildes de coração. Não estava ele preocupado com caracterizar as posses das pessoas, se eram ricas, se eram pobres, se eram cultas, se eram simples, enfim, dirigia-se ele ao coração das pessoas, querendo iniciar ali, como se fosse o caminho das pedras, para encontrarmos todos nós e entendermos o reino de Deus, que Ele mesmo, Jesus, chegou prometendo a todos nós. O reino dos céus, será que seria um lugar ao lado de Deus? Jesus veio nos explicar que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E esta compreensão faz uma diferença enorme, porque não se trata então de um lugar físico, mas sim um estado de alma, um estado de espírito, um estado de ser. Trata-se de algo interno a ser construído, que quando conquistado, nos torna criaturas mais plenas, mais felizes, vivenciando a paz interior que tanto nós buscamos. Trata-se da primeira bem-aventurança, e com essa lição, Jesus busca trazer algo, uma virtude que se torne princípio para a conquista da felicidade, a humildade, a simplicidade de viver, a humildade de entender e se comportar. Ao exaltar a humildade como caminho para a felicidade, Jesus nos adverte dizendo que a soberba, a prepotência, o exercício do poder de forma desmedida, abusiva, são maiores entraves para o nosso desenvolvimento moral, espiritual, psíquico, enfim. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, comentando a mensagem e a passagem evangélica, salienta que muitas vezes homens cultos e inteligentes, segundo a opinião geral, fazem de si mesmo tão elevada opinião que não conseguem estar diante de Deus com a humildade que deveriam e sequer acreditam que haja alguém superior, alguém acima daquilo que ele entende, as suas próprias forças, o seu próprio conhecimento. Preocupados consigo mesmos, não conseguem elevar o pensamento a Deus, colocando-se com humildade diante das lições divinas, das leis naturais da própria vida. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém chegará ao Pai sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Quem se elevar será rebaixado, disse Jesus. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus?
E Jesus, chamando um menino que estava ali próximo a todos que estavam ouvindo Jesus, disse, colocando o menino à frente de todos: na verdade vos digo, se não fizerdes como os meninos, não entrareis ao reino dos céus. Todo aquele que se humilhar, disse Jesus, e se fizer pequeno como este menino, será maior no reino dos céus. E Jesus foi aproveitando vários fatos e acontecimentos daquele momento para ensinar, para exemplificar o valor e a importância da humildade em nossas vidas. Virtude esta que nos levará aos verdadeiros tesouros, aqueles que estarão conosco nesta vida e em todas as outras vidas, como tesouros definitivos, adquiridos através da nossa vivência e nossa experiência. Porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Depois de várias demonstrações e exemplos da vida cotidiana daquele povo, Jesus assim foi passando esta mensagem da humildade. E a doutrina espírita vem ratificar os exemplos de Jesus, ao demonstrar que grandes vultos do mundo tanto espiritual como entre nós encarnados, aquelas criaturas que se fizeram perenes, que suas lições permanecem vivas até hoje, todas essas criaturas são justamente o que se fizeram pequenos diante de todos. É muito interessante saber disso. E temos inúmeros exemplos que podemos citar. Espíritos de elevada condição moral, que hoje contribuem com o progresso da humanidade, seja aqui entre nós encarnados, seja também na espiritualidade, que estão conosco cotidianamente. Eles trouxeram renovação do pensamento, valores humanos, participando juntamente com Allan Kardec para ratificar as mensagens de Jesus e as lições do Evangelho, trazendo para todos, através da manifestação dos espíritos, estes espíritos elevados, dos quais estamos agora falando. Temos inúmeras passagens e textos do Evangelho que podem demonstrar isso, como, por exemplo, João, o evangelista, Lázaro, São Luís, Santo Agostinho, e aqueles que viveram entre nós e que temos notícias dos seus feitos, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, demonstrando pelas suas ações e atitudes o poder e o verdadeiro valor da humildade. Nós temos na obra Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, uma historieta, é uma pequena história significativa, apenas ilustrativa, da questão da humildade. E esta historieta é trazida ao conhecimento público através das lições de Chico Xavier. Chico Xavier, ele ficava extremamente incomodado a cada obra que era lançada pelas editoras na época, de psicografia de Chico, de espíritos de alta elevação moral. Ele se incomodava muito com aqueles elogios, recebendo, quando era lançado o livro, aqueles cumprimentos efusivos, e muitos abraços e parabéns, como se ele, Chico, fosse algo assim de grande elevação. E Chico se incomodava muito com isso e reclamava todas as vezes com aqueles que estavam junto com ele, seus auxiliares nos trabalhos, no sentido de que ele não se sentia bem com aqueles elogios.
uma vez que ele se sentia usurpando os conhecimentos daqueles espíritos elevados, o qual psicografava. Neio Lúcio, um desses espíritos que muito contribuiu com Chico Xavier, apresentando muitas passagens, histórias ilustrativas das leis morais, ele interviu e disse ao Chico: Chico, não se sinta dessa forma. Você tem os seus méritos. Não dê tanta importância, tanto valor a isso. Em uma cidade, contou Neio Lúcio, começou a contar uma pequena história. Em uma cidade, haviam 2 distritos isolados. Um extremamente rico, cheio de possibilidades, nada faltava à população residente naquele distrito. Provisões de alimentos, remédios, roupas, animais, enfim. E um outro distrito, um pouco mais longínquo, com muita dificuldade de passagem entre um e outro, haviam situações totalmente diversas. Um distrito empobrecido, onde não haviam o essencial, o necessário em alimentos, em medicações, em remédios, escassas plantações devido à terra não ser muito boa, enfim, passavam aquelas criaturas inúmeras carências. Não havia como, naquela época, encontrar conduções para levar provisões necessárias aos outros distritos. E nem as pessoas se preocupavam muito umas com as outras, até que surgiu, de repente, no meio do caminho, numa discussão dessa de como fazer para transportar o necessário àquele distrito, surgiu um pequeno burrinho, com 2 cajás, e as pessoas tiveram, então, uma ideia de fazer o burrinho ir pela trilha até o distrito cheio de provisões, com os pedidos que eram necessários. E assim foi feito. O burrinho ia, trazia tudo aquilo que era necessário para o distrito que nada possuía. E muitas idas e vindas, resolveu-se então uma situação onde as pessoas mais cultas, poderosas, não souberam resolver. Um pequeno burrinho trouxe a solução. Neio Lúcio, com essas pequenas historietas, antes mesmo de terminar de encerrar a história, Chico Xavier já interviu dizendo: já entendi. Então, não devemos ficar incomodados com coisas que podem ferir a nossa atividade. Devemos, então, pode ficar tranquilo, Neio Lúcio, que hoje em diante estarei a serviço, somente isso, da espiritualidade, para o que for necessário, e não mais reclamarei. Desta maneira, este exemplo simples de que esta humildade com que Chico Xavier sempre se colocou à disposição da humanidade, trazendo para o nosso conhecimento as palavras de espíritos tão importantes para a transformação e o progresso de nós todos, seres humanos. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de coração, aqueles que entendem, então, a serviço de quem nós estamos, e que estamos, então, diante deste planeta, com tantas coisas para ser construída. A primeira delas, nós mesmos, por dentro, pelo nosso interior, pela busca da felicidade real. E para quem tem olhos de ver, percebemos uma nova ordem universal se aproximando, se instalando no mundo através das pequenas criaturas, das crianças chegando. Os grandes e verdadeiros líderes do futuro, quem serão eles? E quando paramos um pouco para observar e pensar,
concluímos que o mundo não precisa mais de orgulhosos, de poderosos, de poder autoritário. O mundo, na verdade, precisa de novas lideranças. E os líderes do futuro serão aqueles que trarão em suas bagagens não a força e o poder, mas valores morais capazes de se sobrepujarem ao mal pela força moral, pela força espiritual, pela compreensão de tudo aquilo que veio fazer nesta terra e qual é a posição de cada um de nós na transformação de uma sociedade e uma humanidade com mais espiritualização, com mais amor, com mais solidariedade. Isso é o que a lição nos traz na primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Este reino em nós, a felicidade, a paz e a alegria de viver. Permaneçam todos com Jesus em vossos corações. Após as lições do Evangelho, todos que frequentam esta casa já estão habituados e sabem que a vibração após o Evangelho tem o condão de auxiliar ao nosso próximo através do nosso melhor pensamento, da força do nosso pensamento e a força do nosso sentimento, dirigido àquelas pessoas mais necessitadas. Por este motivo, nesse instante, fazemos a nossa vibração, como temos o hábito de fazer em nossa casa cotidianamente. Mestre Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui em serviço. E neste momento, onde tantas carências se fazem presentes, situações emergenciais de saúde pública, sabemos da presença amiga daqueles espíritos mentores dos trabalhos desta casa, Centro Espírita Allan Kardec. Estamos confiantes na inspiração e na presença de Jesus, através de seus emissários, nos auxiliando, contribuindo para o ambiente espiritual, que se faz presente nesse instante, não só dentro deste local, desta casa, mas junto aos lares das pessoas que costumeiramente frequentam as nossas preleções. Rogamos a estes amigos espirituais que nesse instante estejam nos lares das famílias que aqui têm estado todos os dias, que suas necessidades espirituais sejam aplacadas, que sejam eles assistidos em suas aflições, que recebam os fluidos benéficos do passe que estão acostumados a receber nesta casa, que recebam espiritualmente
através do abraço amigo dos Espíritos, que junto conosco, através do pensamento no bem, emitir para todos os necessitados. Rogamos aos amigos espirituais o conforto e o consolo para todos os aflitos. E que nós, seres, criaturas, buscando o entendimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, tenhamos confiança como filhos de Deus, nosso Pai. Confiança no bem, confiança em dias melhores, confiança nas nossas forças e possibilidades interiores de elevar o nosso pensamento a Deus sempre que necessitemos, confiança em tudo aquilo que recebemos dos amigos espirituais. Mestre Jesus, rogamos pelos trabalhadores desta casa, para que sejam eles amparados, que possamos nos manter unidos no pensamento, no amor, na unidade doutrinária, nos afazeres em prol da doutrina e do trabalho em auxílio ao Evangelho segundo o Espiritismo. Permaneçam todos com Deus em vossos corações.